Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui o nosso projeto Conexão MP do Piauí, com o foco em serviço social. Então, tivemos esse projeto aqui na plataforma de trazer um curso completo para serviço social. Iremos iniciar com o Ministério Público do Piauí, mas teremos também para a Polícia Federal, área administrativa, para o INSS, para prefeituras. Então, foi uma parceria com a nossa coordenadora que vai estar com vocês aqui amanhã. Então, estejam presentes na aula amanhã, que ela vai apresentar todas as informações dos concursos, né, para serviço social, para a área de assistente social, e vai apresentar o curso para vocês. Porque o que eu mais recebia de pedidos de alunos era a parte específica, porque muitas vezes a gente lançava a parte básica, né? O básico para assistente social, de vários concursos. Mas o específico muitas vezes não tinha um material de qualidade, você não encontrava um material direcionado, né? Tinha que fazer ali um compilado de vários materiais, e às vezes chegava na prova e tinha uma certa dificuldade com o específico. Então, por conta disso, resolvemos juntar toda a experiência da plataforma com a parte do direito, com a parte básica, agregando com a parte específica do serviço social. Então, é uma novidade muito forte aí para 2025, que vocês vão ter agora a possibilidade de estudar direcionado para de vocês, do serviço social, aqui na nossa plataforma. Beleza? Deixa eu verificar aqui quem já está aqui online, né? Grande abraço aí para Elaine, Fátima, Francinara, Esther, Araceli, Lília, Isabelle, Lai, Maria da Conceição, Nayara, Olisângela, Rita, Sâmia e Virna. Um grande abraço aí para vocês. Queria saber de qual cidade aqui vocês estão assistindo aqui essa aula, se vocês já trabalham, já são concursados na área de serviço social ou não. Queria conhecer um pouco mais vocês, é muito bom, muito boa essa interação, né? Mesmo que online. Então podem ir deixando aí nos comentários as cidades de vocês, se já trabalham nessa área. Eu vou estar aqui iniciando a aula, logo logo eu vou estar verificando os comentários de vocês. E outra coisa, também compartilhem, comentem com os amigos de vocês, né? Que estão nessa área, que às vezes, como eu falei, era uma área muito carente, que não tinha material, que não tinha curso preparatório, e a plataforma Professor Soares agora vai estar aí trazendo cursos direcionados para serviço social. Então, compartilhe essa novidade aí, compartilhe essa aula aqui também, o grupo, tudo aí, beleza? Nos ajude nessa divulgação. Vamos lá. Eu vou explicar na aula de hoje. Para o Ministério Público do Piauí, vocês vão ter dois tipos de legislação: o Estatuto dos Servidores e a legislação institucional. A legislação institucional é vocês conhecerem o MP. Então, vou trabalhar, vamos supor, vou trabalhar na prefeitura, vou trabalhar no INSS. Você já sabe mais ou menos o que que você vai fazer na prefeitura, você já sabe mais ou menos o que que você vai fazer no INSS, no Ministério Público, da mesma forma. Só que você precisa conhecer o que é um MP. Como é que funciona o Ministério Público? Porque, por exemplo, uma prefeitura, você sabe, vai ter lá o prefeito, secretário de assistência social, você vai estar vinculado ali na Secretaria de Assistência Social. No INSS também, possivelmente você já visualizou isso, né, na sua cidade, enfim. E no MP, né? O que é que eu vou fazer? O que é que o Ministério Público faz? Qual é a função do Ministério Público? O que é que eu vou buscar com o Ministério Público? Então, essas informações nós iremos encontrar na legislação institucional. Já o Estatuto dos Servidores, ele vai trazer as regras para vocês. Então, eu sendo servidor público do MP, eu passando no concurso do Ministério Público do Piauí, quais são as regras que eu vou ter, quais são os direitos, né? Estabilidade, por exemplo, é um deles que vocês sabem que vão ter estabilidade. E ela está aqui no Estatuto dos Servidores. Mas vocês possuem diversos outros direitos que estão estabelecidos no estatuto, que é interessante você conhecer para o seu dia a dia, né, para você brigar, lutar por isso, mas também você conhecer para acertar a questão na hora da prova. E aqui tem uma situação bem interessante, é a questão da abordagem.
Qual é a diferença dessa abordagem? É por conta do seguinte: essa matéria aqui, vamos dizer assim, falando de forma bem ampla, que é a parte do direito. É muito diferente eu ministrar uma aula dessa aqui para, por exemplo, pessoas que são formadas em direito. Por quê? Porque algumas palavras eles já vão entender. Não precisa eu estar explicando algumas palavras porque eles já vão saber. Da mesma forma como tem alguns termos utilizados no serviço social que são termos de vocês. Que, por exemplo, eu já vou ter uma certa dificuldade de entender alguns termos. Só um exemplo. Teve um termo que mudou em relação ao autismo, né? E eu não tinha me atualizado ainda sobre isso. E acabei falando na sala de aula de forma desatualizada. E aí foi que uma aluna chegou e disse: Não, professor, mudou. Agora é assim que fala, se não me engano, nível de suporte, né? O mais atualizado pode ser que, quando eu estou falando aqui, pode ser que já tenha outro mais atualizado, né? Mas na época a aluna me corrigiu. Então, assim, é um termo, mas para quem está ali dentro da área, né, da saúde, assistência social. Então, da mesma forma, vai acontecer com vocês na parte do direito. Alguns termos pode trazer uma certa dificuldade, pode trazer assim, por exemplo, eu vou já explicar aqui, provimento. O que é provimento, né? O que que é isso daí? Então, você estudar a legislação específica tem que ser um estudo realmente direcionado para o que vocês estão precisando. E é o que nós iremos fazer aqui no nosso curso. Nós não iremos, por exemplo, pegar a mesma aula que no caso quem vai ministrar sou eu, a mesma aula que ela vai ser ministrada, por exemplo, para o curso de analista na área do direito, ser utilizada para analista de serviço social. Não, porque a gente precisa ter abordagem direcionada para aquela área, explicando bem detalhadamente cada situação, cada item, beleza? E já trazendo aqui para vocês, quando eu vou estudar um estatuto dos servidores, essa regra aqui ela é utilizada para qualquer estatuto. Então, você vai fazer um concurso de uma prefeitura, que cai o estatuto dos servidores. Você vai fazer um concurso do INSS, que cai o estatuto dos servidores. Concurso do MP. Qualquer concurso que você for fazer que caia o estatuto dos servidores, seja municipal, seja estadual, seja federal, esses assuntos aqui são os mais cobrados em prova. Então, é tipo aquela situação assim. Não deu tempo de estudar. Eu vou estudar ali na véspera, eu vou estudar ali de última hora, ou então eu quero pegar os pontos principais, é muita coisa para estudar. São esses aqui. É a parte aí de provimento. Nós iremos estudar hoje provimento. Todas as regras de provimento serão estudadas hoje. É a vacância, licenças, gratificações e sanções. Tem outras coisas, tem outros assuntos envolvidos aí no estatuto, mas você focando nisso daqui, aqui está 90% duvidado as questões da prova. Provimento, vacância, licença, e como eu falei para vocês no início, é interessante porque você conhece as suas regras, né? Por exemplo, licença. Ah, professor, a licença gestante, a licença paternidade, a licença para eu fazer um mestrado, para eu fazer um doutorado, será que eu tenho direito? Será que não? Está aqui no estatuto. Você vai estudar para acertar a questão da prova e ainda vai saber os seus direitos. Então, é muito bom, assim, é uma disciplina muito boa de ser estudada por isso, porque você vê um sentido, né, na disciplina. Você percebe que realmente tem um sentido em estudar aquilo ali, porque você vai utilizar posteriormente as gratificações, sanções, por exemplo, o que você pode, o que você não pode fazer. Se você fizer tal atividade, você vai ser punido por isso. Então, as proibições, tudo isso é estudado no Estatuto dos Servidores. Beleza? E anote isso daqui, porque, como eu falei, você está no estatuto aí de um município, eita, não tem material, não tem nada. Você pega o estatuto, você procura lá, vai ter os capítulos. Procura o capítulo de provimento, o capítulo de vacância, licença, gratificações e sanções. O capítulo de sanções, ele pode aparecer com o nome de regime
disciplinar. É a mesma coisa. Pronto. Você já está ali com um norte gigantesco para estudar aquele estatuto, né? Porque você pega um estatuto, às vezes, tem 250 artigos. Aí você fica, e agora? Você não sabe qual é o ponto mais importante, você não sabe o que é que você vai estudar. E é diferente, vamos supor, um concurso como esse do Ministério Público, que tem um curso aqui da plataforma para explicar. Não precisa você se preocupar tanto. A preocupação é do professor, o professor que vai lhe trazer tudo, explicar bem direitinho. Mas muitas vezes você vai fazer o concurso de uma prefeitura e que às vezes não tem um curso preparatório. E aí você só encontra o estatuto na internet. Aí você fica, e agora? O que eu vou estudar aqui nesse estatuto? Não tem um professor, não tem aula, não tem um curso para eu estar me preparando. Então você já guarda isso daqui, caso isso aconteça, né? Você já procura isso. Vai ter lá os capítulozinhos e você procura esses capítulos dentro do seu estatuto, beleza? Uma dica de ouro aí para vocês. Beleza, deixa eu verificar aqui as cidades. Teresina trabalha no CRAS, né? Teresina, Piauí, Santa Cruz dos Milagres, Parnarama, no Maranhão, coisa boa, um grande abraço. Marcolândia, no Piauí, grande abraço. Conheço aí sua cidade, cidade muito boa, fria, já pertinho ali do Pernambuco, né? Eu morei em Picos, conheço aí, Teresina. Então, pessoal, Teresina em peso, Maranhão também tá por aí, né? Marcolândia. Perguntaram aqui, cadê a lei orgânica do MP? A lei orgânica do MP, ela tá aqui, ó. Lei orgânica do MP tá aqui. Quando a gente fala legislação institucional, já está incluso a lei orgânica. Inclusive, eu deixo o convite para quem está aqui ao vivo, diga ao vivo, que quem for assistir gravado não vai poder fazer essa sequência, né? Mas quando acabar a aula aqui de vocês, de serviço social, eu vou ministrar uma aula de lei orgânica do MP, e vai ser a primeira aula. Então, até interessante, quem quiser assistir, nós vamos enviar o link para vocês, e aí você já pode seguir a sequência. Já termina o Estatuto dos Servidores, já ingressa aí na legislação institucional do Ministério Público. Pois bora lá. Vamos aqui primeiro entender, né, o que é provimento, o que é essa palavra. Provimento significa, até pagar bem aqui, significa eu preencher um cargo público. Porque é o seguinte, quando você estuda para um concurso, tem que existir um cargo vago, um cargo público para você. O concurso público, o serviço público, ele é um pouco diferente do setor privado. Por quê? No setor privado, vamos pensar a plataforma Professor Soares. A plataforma Professor Soares, eu contrato aqui na plataforma quantas pessoas eu quiser. Se eu quiser chamar 10 pessoas, 100, 200, 300 pessoas, não importa. Eu contrato, eu tenho condição de pagar? Tenho. Pois pronto, pois eu posso contratar quem eu quiser. Não existe tanta legalidade, tanta lei para isso. Já no serviço público, não. O serviço público é diferente. Existe sim a legalidade, existe sim lei para isso. Por quê? Porque eu só posso contratar a pessoa se tiver um cargo público. E como é que esse cargo público ele é criado, professor? É criado por lei. Então, vamos supor, existia uma lei, só um exemplo aqui, criando no Ministério Público do Piauí 20 cargos de analista ministerial na área de serviço social. Então, o MP só pode ter 20 analistas na área de serviço social. Não pode ter mais do que isso. Vai existir uma exceção que eu vou falar no finalzinho da aula, mas a regra é essa. Então, só tenho 20 cargos, só tem 20 analistas na área de serviço social. Professor, mas a demanda está crescendo muito. E aí? Se a demanda está crescendo muito, então tem que ser publicado uma outra lei aumentando. Pode aumentar? Pode. Esses 20 cargos pode ir de 20 para 40, para 50, para 100? Pode. Mas perceba a diferença. Enquanto na plataforma, se eu quiser contratar 20, 30, 200 pessoas, basta eu contratar, basta eu chegar, contratar as pessoas, formalizar a contratação e pronto.
Se eu quiser fazer isso amanhã, eu faço. Da mesma forma, se eu quiser demitir no outro dia, pronto. Já no serviço público, não. Se eu tenho 20 cargos criados por lei, para eu poder aumentar isso aí, tem que ser através de lei. Então, tem que ter uma lei criando mais 10 cargos, por exemplo. Aí ficam 30 cargos. Beleza. Partindo para outra situação. Vamos supor que no MP tem essa quantidade de cargos. E eu tenho 10 cargos ocupados. Então, significa que eu tenho 10 cargos vagos. Então, dessa forma, se eu fizer um concurso, eu só posso nomear 10 pessoas. Por quê? Porque no total eu tenho 20 cargos, só pode ter isso. Se quiser ter mais, eu falei, tem que aumentar por lei, mas se não aumentar, só pode ter 20. Eu tenho 10 preenchidos, 10 ocupados, tem 10 pessoas trabalhando lá e tem 10 cargos que estão vagos. Não tem ninguém trabalhando. Então, se eu fizer um concurso, eu só posso nomear 10 pessoas. Para eu poder nomear mais pessoas, tem que aparecer mais cargos vagos. Pode aparecer como, professor? Como é que vai aparecer? Como é que vão aparecer esses cargos? Eu posso criar, né, através de lei, como eu falei, e aí eu crio quantos eu quiser, se eu tiver condição de pagar, pronto. Ou então, esses cargos que estão ocupados, eles ficam vagos. Eles ficam vagos através de quê? Através da vacância. A vacância é deixar o cargo vago. E como é que pode acontecer essa vacância, professor? Um exemplo bem comum: alguém se aposentar. Então, eu tenho 10 cargos. Então, só um exemplo: concurso do MP possivelmente vai vir com uma vaga para serviço social. Aí você, ah, bom, só uma vaga? Não, não vou fazer, não. Tá, carta marcada, né? Tá, quem está estudando há 10 anos para esse concurso? Nada disso. Todo concurso da área de tribunais, Ministério Público, a quantidade de vagas é bem reduzida, mas em compensação, a quantidade de nomeações é gigantesca. Então não se iluda com essa questão, ah, é só uma vaga, é só cadastro de reserva. Vá fazer, deixe seu nome na lista. Você deixando seu nome na lista é o mais importante, porque você vai ser nomeado? Não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: só vai ser nomeado quem tiver com o nome na lista. Quem não tiver com o nome na lista, não vai ser nomeado. Então, deixe lá seu nome, nem que seja a posição 150 e pouco, não interessa. Seu nome está lá na lista. Você pode ser chamado. Então, vamos supor que você ficou em 11º no concurso. Foi em 11º, aí você, eita, vou até colocar aqui, né, para não ficar indo e voltando. 11º. Aí você, e agora? São 20 cargos, 10 estão ocupados, 10 estão vagos. Então, eles vão chamar os 10 que estão na minha frente, né? Do primeiro ao 10º. E eu, como é que eu vou ficar? Será que eu vou ser chamado e tal? Você tem que ficar acompanhando o diário oficial, ou então buscar alguma informação. Para quê? Para você saber aqui, ó. Opa, uma pessoa se aposentou aqui. Se uma pessoa se aposentou, então ocorreu a vacância, o cargo ficou vago. Então agora eu tenho 9 cargos ocupados, e aliás, 19, né? Porque teve a nomeação dos 10, e tenho agora um cargo vago. Dessa forma, agora você pode ser nomeado. Agora existe a vaga para você. Antes não existia, estava tudo preenchido, né? Mas uma pessoa se aposentou, deixou o cargo vago, deixou a vacância, você, pum, vai lá e preenche aquela vaga. Mas a nossa aula hoje não é sobre vacância, é sobre provimento. E o que é o provimento, professor? O provimento é o inverso da vacância, porque a vacância é deixar o cargo vago. Então, a pessoa se aposentou, a pessoa faleceu, o cargo ficou vago. Ela passou em outro concurso e assumiu o outro concurso, o cargo ficou vago, e assim por diante. Mas o provimento é o quê? É preencher o cargo público, colocar até assim. Um exemplo de provimento, a nomeação. A nomeação é um exemplo de provimento. Por quê? Porque você vai preencher aquele cargo. Aqui, por exemplo.
tinha um cargo vago, né? Porque uma pessoa se aposentou. Aí você, que está na posição 11ª aí do concurso, você vai lá e, pum, ocupa esse cargo. Isso é chamado de quê? Nomeação. Você foi nomeado para aquele cargo e a nomeação é uma forma de provimento. Por que que é uma forma de provimento? Porque eu tinha um cargo vago e ele foi preenchido. Beleza? Então, o que nós vamos estudar é isso. São as formas de preencher esse cargo público. Professor, é só nomeação? Não. Existem outras formas de provimento, por isso que o assunto ele é muito importante. A nomeação é só uma delas, mas tem diversas outras formas de provimento. E outra coisa que vocês têm que aprender: no direito administrativo, para tudo tem um nome. Tudo tem um nome. Como assim, professor? Não estou entendendo. No setor privado, muitas vezes não tem nome para tudo, não. Você contrata uma pessoa, ela muda de setor, ela se aposenta e volta a trabalhar, ela é demitida e volta, e pronto. Não tem muito nome para isso. Já na administração pública, não. Tudo tem um nome. Então, se a pessoa se aposentou, mas ela não gostou, não gostei não, quero voltar a trabalhar. E ela volta a trabalhar depois que está aposentada, para isso ter um nome. Se ela foi demitida, aliás, de forma ilegal e volta para o cargo dela, para isso tem um nome. Então, por isso que tem muitos termos. Por quê? Porque tudo tem um nome. Não posso, não, isso aqui é o quê? Não sei. Não, não existe isso. Na administração pública vai existir um nome para cada situação. Então, quando eu tenho aqui formas de provimento, nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, é porque aqui cada nome desse é uma situação específica. Em cada nome desse aqui acontece alguma coisa. Só que o que que eu já sei? Se são formas de provimento, né? Até colocar aqui o marca-texto, se são formas de provimento, então são formas de preencher o cargo público. Então vamos supor, professor, eu nem estudei ainda o que é esse aproveitamento, nem estudei. Mas eu já sei que ele vai preencher, de alguma forma ele vai preencher o cargo público. Você acabou de me explicar isso? Eu nem sei, professor, o que é essa recondução aí. Mas, só pelo que o senhor já me explicou, eu sei que vai preencher o cargo público. O cargo público estava vago lá e ele vai preencher de alguma forma. Não sei como, mas que vai preencher, vai. Isso que você acabou de aprender é uma das formas de você interpretar a legislação. E é uma das coisas que eu venho há uns 3 anos batendo nessa tecla que legislação não é só questão de decorar, de ler a lei. Não, de forma alguma. As questões estão mudando, as bancas estão mudando, e existem questões hoje interpretativas que você precisa interpretar. E você muitas vezes acerta a questão sem nem conhecer tanto o conteúdo, só interpretando, só fazendo esse raciocínio que você acabou de fazer. O problema é que muitas pessoas querem decorar tudo. Quer decorar a nomeação? Não. Você muitas vezes precisa ter esse raciocínio, né? De perceber, por exemplo, numa questão, ah, eu não sei muito bem o que é a reversão, mas eu sei que ela é uma forma de provimento. Se ela é uma forma de provimento, então vai preencher o cargo. Da mesma forma, quando você estudar a forma de vacância, você pode perceber, não sei muito bem o que é isso, mas se é uma forma de vacância é porque o cargo ficou vago. Isso aí você já tem, assim, uma interpretação gigantesca do conteúdo. Você já consegue ter uma noção bem ampla e acaba com aquele decoreba. Você começa a gostar da disciplina, porque você começa a entender, você começa a saber o que é aquilo ali, aí você começa a gostar. Que quando você não entende, você não gosta. Você fica só decorando ali, que é chato mesmo. Então, a legislação a gente tem que ter essas artimanhas, tem que ter essas técnicas aí para estar estudando ela. Deixa eu ver, só tem uma dúvida aqui. Professor, se tiver o concurso e 10 cargos vagos, mas ele só chama 3, tem algum meio para pedir a nomeação? Pronto, vai depender da quantidade de vagas do concurso. Se eu tenho 10 cargos vagos, mas eu só abri 3 vagas no concurso, então eu só vou nomear 3. Só tenho a obrigação, aliás, de nomear 3. Ah, professor, mas eu sou o quarto colocado e tem cargo vago lá.
Tem alguma forma? Isso aí você vai ter que provar, porque assim, para chamar alguém tem que ter dinheiro para pagar, né? Então, se o concurso tinha 3 vagas, é porque a pessoa que fez o concurso disse: 3 pessoas eu consigo pagar. Ah, professor, mas tem 10 cargos vagos. É, mas eu não posso chamar 10 pessoas se eu não tiver condição de pagar. Então, eu só vou fazer o concurso para quantidade Por isso que às vezes faz para uma vaga. Que é para quê? Não, uma pessoa eu garanto chamar. Aí não, beleza, chamei uma, eu consigo pagar mais. Depois chama outro. Eu consigo, aí chama outro, e assim vai indo. Às vezes desse chama outro, chama 50 pessoas para uma vaga que foi determinada. Então, assim, para você ter o direito à nomeação, você vai ter que provar alguns fatores. Por exemplo, que tem outras pessoas exercendo o cargo lá do efetivo, que tem dotação orçamentária, alguma coisa desse tipo, beleza? Não é tão simples assim, não. Poder, pode, mas não é tão simples, beleza? Então, vamos lá. Aqui são as formas de provimento. Uma questão que pode cair na hora da prova é simplesmente perguntando quais são. Então, para isso, você vai utilizar esse bizu aqui, ó, que é o bizu chamado PAN 4R. O que que significa esse bizu? Bizu do Suarinho aí, PAN 4R. Significa o seguinte: aqui são as iniciais das formas de provimento. Então, eu tenho, por exemplo, um P, qual é? Promoção. Eu tenho com A, qual é? Aproveitamento. N, nomeação. 4R, readaptação, reversão, reintegração e recondução. Pronto. Aqui você já ganha aí uma questãozinha de prova que às vezes só pergunta isso, só pergunta quais são as formas de provimento. Pronto, não precisa nem aprofundar tanto. Esse bizu você já lembra quais são. Então, o bizu do Soarinho, PAN 4R, são as formas de provimento. P, promoção, A, aproveitamento, N, nomeação, e os 4Rs, readaptação, reversão, reintegração e recondução. Bora lá. Esse tópico aqui eu vou deixar para explicar quando eu explicar tudo, porque aí vai ficar bem mais fácil para vocês. Beleza, então vamos começando aqui. Conceito de provimento, né? Eu já expliquei isso aqui para você, já falei o que é, só trazendo na lei. E ele vai dizer que o provimento dos cargos vai ser feito pelo governador do estado, sendo permitida, no caso aí, a delegação de competência. Isso aqui no âmbito do poder executivo, né? Porque no Ministério Público não vai ser o governador. No Ministério Público vai ser aí o PGJ, né? O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MP. Mas no poder executivo vai ser o governador do estado. Olha como é importante essa questão de nomes. Eu falei para vocês que tudo vai ter um nome. Quando vocês são nomeados, deixa eu pegar aqui até outra cor. Você é nomeado, ocorre sua nomeação, isso é chamado de provimento. Só que a nomeação sai lá seu nome no Diário Oficial. Olha, fulano de tal, você passou no concurso do MP e tal, foi aprovado dentro das vagas, e eu estou lhe chamando aqui. Venha tomar posse tal dia. Aí você vai lá tomar posse. A posse é você dizendo que quer o concurso, assinando o termo de posse. Então, eu quero, porque se você não quiser, você nem vai, né? E a vaga fica para o outro. Mas se você quer, você vai lá assinar o termo de posse. A posse é a forma de investidura do cargo público. É como se você estivesse vestindo o cargo público naquele momento. Quando você é, vamos pensar, ó, você é nomeado. Mudou alguma coisa na sua vida? Ave Maria, professor, um milhão de coisas vão mudar com isso. Eu sei, mas entenda o seguinte: você está na sua casa aí agora, e vamos supor que sai no Diário Oficial que você foi nomeado. Você já é servidor público? Você já pode chegar amanhã no Ministério Público trabalhando? Não, porque aquela nomeação é o que o pessoal chama popularmente da pessoa ser chamado no concurso, né? Você foi chamado para aquele concurso.
Mas quando é que realmente, aí sim, você pode chegar e dizer, agora sim, agora eu sou servidora público do Ministério Público, aí vai ter o dia de você começar a trabalhar, pode ser até naquele mesmo dia ou um dia depois, é com a posse. Quando você vai lá, toma posse e assina, aí sim, aí você, agora sim, agora a sua vida mudou. Então ali ocorreu a investidura do cargo público, beleza? Guarde esse nome aí. E aí, depois da posse, você vai entrar em exercício, que é começar a trabalhar. E aí vai depender. Muitas vezes pode ser no mesmo dia, como eu falei, no mesmo dia que você toma posse, você já entra em exercício, às vezes é um dia depois, uma semana depois, vai depender muito do órgão. Mas guarde essa informação aqui. Vamos falar aqui da promoção, que é uma forma de provimento, né? Como é que funciona a promoção? A promoção é o seguinte: o cargo público ele é dividido em níveis. Então, eu tenho aqui o cargo de analista. Vocês já devem ter escutado isso, né? Por exemplo, o cargo de analista. Ah, a pessoa ela entra ganhando 10.000 e termina ganhando, por exemplo, 25.000. Sim, beleza. Ela entra no cargo de analista ganhando 10.000 e termina ganhando 25.000. Mas como é que isso acontece? Como é que ela vai, que isso aí vai, é automático? Simplesmente vai lá e aumenta. Não, não é automático. E algumas pessoas podem conseguir isso aí até mais rápido do que as outras. Então, todo mundo que está me assistindo aqui, com fé em Deus, vai conseguir a nomeação no MP. Algumas pessoas podem chegar no final da carreira, vamos supor que vocês foram nomeados, tomaram posse no mesmo dia. Mas alguns vão chegar no final da carreira primeiro do que os outros. Por quê? Porque isso daí se dá através da promoção. Então, existe o cargo de analista, por exemplo, vamos botar aqui o nível zero. É quando você é nomeado para o nível zero, por exemplo, ganhando 10.000. Aí depois você é promovido para o nível um, ganhando, por exemplo, 12.000. Aí depois você é promovido para o nível 2, ganhando, por exemplo, 14.000. E assim vai indo até você chegar, por exemplo, no nível 10, ganhando 25.000, por exemplo. Então, é assim que vai aumentando a sua remuneração. É através das promoções. Você vai sendo promovido, você vai subindo na carreira e vai aumentando a sua remuneração. E aí, o seguinte, ó, aqui também envolve a questão de nomeação. Se eu tenho aquela ideia lá, né? 20 cargos e eu tenho 20 pessoas no nível zero, não é colocar no nível zero. Deixa eu fazer aqui diferente, peraí. Pegando o mesmo exemplo que eu falei no início. São 20 cargos e eu tenho 20 analistas trabalhando. Só que aqui eu tenho, vamos supor, duas vagas, aqui eu tenho 5 vagas e aqui eu tenho 3 vagas. E são exemplos hipotéticos só para vocês compreenderem, né? Mas na prática é assim que funciona. Então, nível zero eu só tenho 2 vagas e eu tenho 2 pessoas aqui trabalhando, tenho 2 analistas. Beleza. Nível um eu tenho 5 vagas e eu tenho 4 analistas trabalhando. Nível 2 eu tenho 3 vagas, nível 2 e eu tenho 3 analistas no nível 2. Pronto, eu quero que vocês entendam. Eu posso promover alguém do nível zero para o nível um. Tenho 2 analistas aqui que estão no nível zero. Eu posso promover eles para o nível um. Posso. Por que que eu posso? Porque eu tenho uma vaga aqui. Porque na lei, ó, tudo é a lei. A lei diz que tem 5 vagas nível um. E eu tenho só 4 analistas.
Então, eu posso promover alguém do nível zero, mas só posso uma pessoa, né? Eu tenho duas aqui. Eu posso promover os dois? Não, só posso promover um, só tem uma vaga. Agora, olha a situação. Eu posso promover alguém do nível um para o nível 2? Não, não posso. Agora não. Por quê? Porque eu tenho 3 vagas e eu tenho 3 na lista. Então, não tem vaga aí. Tá tudo preenchido. Eu tenho que esperar alguém ser promovido para o nível 3 para abrir uma vaga aqui e aí sim ocorrer a promoção. Então vamos lá. Promoção é o quê? É uma forma de provimento. É uma forma de preencher o cargo público, né? Não é isso? Provimento não é preencher? Beleza. Então, onde é que está sendo preenchido aí, professor? Quando a pessoa está no nível zero e tem, por exemplo, uma vaga no nível um. Então, se tem a vaga lá e a pessoa vai preencher, isso aqui é chamado de provimento, porque tinha uma vaga e essa vaga foi preenchida. E como é o nome desse provimento? É chamado de promoção. Perceba, ó, aqui é nomeação? Não, não é nomeação. Você já foi nomeado. Você já foi nomeado para isso. Você já está lá. Você está só subindo na carreira. Então não pode mais ser nomeação. Ah, eu fui nomeado do nível zero para o nível um. Não, o nome não é nomeado mais. Você foi nomeado lá no início. Agora é promoção. Você foi promovido do nível zero para o nível um. E você preencheu uma vaga que tinha lá. Então, por isso que a promoção ela é uma forma de provimento. Entendido? Vamos agora para as regrinhas da lei. O artigo 22 estabelece, né? Promoção é elevação do servidor ao posicionamento imediatamente superior àquele que pertence. Então, na promoção você está subindo, ó, por isso que ele fala, é o posicionamento imediatamente superior. Então, você está no nível zero, você vai para o 1, está no 1, vai para o 2, o 2 e assim por diante. E aqui explica o que eu falei de algumas pessoas conseguirem, por exemplo, chegar no final da carreira mais rápido do que as outras. Porque a promoção, ela vai ser feita por merecimento e antiguidade. Qual é a diferença aqui, professor? A diferença é o seguinte: antiguidade é tempo. Então, se a lei falar assim, ó, a pessoa que chegar a 10 anos no nível um, ela é promovida para o nível 2. Então, pronto. Isso é tempo. Todo mundo que completar 10 anos no nível um, na hora que surgir uma vaga, vai para o nível 2. Pronto. Então, promoção para antiguidade é isso. Já está determinado ali. Muitas vezes é chamado por tempo de serviço, né? Promoção para antiguidade é chamada às vezes por tempo de serviço. Você está no nível um, completou aquele tempo, vai para o nível 2. Já merecimento, não, o próprio nome já diz, merecimento. Você faz por merecer. Então, aqui é a pessoa que participa de cursos, é a pessoa que está aí se atualizando, participou de cursos de atualização, pessoa que ganhou prêmios, medalhas e assim por diante. E ela é promovida por merecimento. E às vezes é promovido mais rápido. Eu vou ter vaga por antiguidade e por merecimento. Antiguidade é tempo. Então, vamos supor, aquele servidor que não está nem aí para nada, liga para nada. Ele sabe, com 10 anos eu passo do nível um para o nível 2 e acabou. É antiguidade. Estou nem aí para nada. Beleza. Realmente vai acontecer isso. Mas aquele servidor que não, que quer crescer rápido, que quer mesmo ser promovido, ele vai participando de cursos, ele vai participando de palestras, ele vai ganhando prêmios. E aí, com isso, ele vai ganhando pontuação que ele é promovido por merecimento. É como se ele fizesse por merecer aquela promoção dele. Então, ele pode sair do nível um para o nível 2 em 4 anos, por exemplo. Ele não precisa esperar os 10 anos. Ele já é promovido por merecimento. E assim ele vai indo. Beleza? Existe aqui um tempo que é um tempo mínimo para a pessoa ser promovida. Tempo máximo não existe. Às vezes depende de vaga, né? Mas o tempo mínimo existe. E qual é o tempo mínimo? O tempo mínimo é de 2 anos de um posicionamento para o seguinte. Então, eu já volto ali para o material.
para você, por exemplo, passar do nível 0, do nível 1 para o nível 2, o tempo mínimo que você tem que esperar é 2 anos. Isso é o mínimo. Ah, do nível 2 para o nível 3, o mínimo de 2 anos. Então, teoricamente, você seria promovido de 2 em 2 anos. Isso na teoria, né? Na prática é bem diferente. E você tem que tomar cuidado também com um detalhe, com uma regrinha que é muito cobrada em prova, em que diz que é vedada a promoção durante o estágio probatório. O que é o estágio probatório? Você foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. Você vai querer estabilidade, né? Só que a lei diz assim: não, não, peraí, opa, eu vou lhe dar estabilidade, eu vou, mas estabilidade é uma coisa boa, espere aí. Você vai passar primeiro por um estágio probatório, primeiro precisa saber se você merece essa estabilidade. Não é assim, não. Chegou, passou, já está estável. Não, não é assim, não. E você vai ficar 3 anos aqui. 3 anos eu testando você, analisando aqui, verificando vários fatores, para depois dos 3 anos eu saber se você vai ter a estabilidade. Então não é só assim, chegou, ganhou a estabilidade. Não, 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 não. Beleza. Então, durante o estágio probatório, você não tem estabilidade ainda. Você não sabe se você vai continuar, por exemplo, naquele cargo. Você pode, depois dos 3 anos, ser exonerado, colocado para fora. Não passou no estágio probatório, pode acontecer. Então, por isso que durante o estágio probatório, você não vai ser promovido. É como se a lei falasse assim: eu não sei nem se você vai ficar, não sei nem se você. Porque a professor, e acontece da pessoa não passar no estágio probatório e perder e ser colocado para fora, exonerado, acontece sim. Não é tão comum, mas acontece. Então, durante os 3 anos, a pessoa não tem estabilidade ainda não. Ela pode acabar os 3 anos, pum, exonerado, perdeu, está para concurso de novo. Vai ter que estudar de novo para outro concurso que ele já perdeu. Só se ela tiver um outro que nós vamos ficar no final da aula. Beleza? Então, para ganhar estabilidade é só após os 3 anos. E aí a lei é como se ela falasse: não sei nem se você vai ficar, então não vou lhe promover. Deixa passar os 3 anos, aí eu lhe promovo. Aí depois que passa isso, aí a promoção tem um tempo mínimo de 2 em 2 anos. É como se fosse assim: espera os 3 anos, né, que é do estágio probatório. Depois dos 3 anos do estágio probatório, a promoção ela fica acontecendo com um tempo mínimo de 2 em 2 anos. Lembrando que é tempo mínimo. Pode passar disso, né? Mas o mínimo é 2 anos. E aqui vai só dizer que vai ter uma comissão, né, de promoção. Para que essa comissão? Para avaliar, saber se realmente, principalmente por merecimento, né, se o servidor merece aquela promoção e assim por diante. Aqui só para finalizar um tópico que é muito cobrado em prova, em que ele determina que a promoção não interrompe o tempo de exercício. Lógico, se interromper, você não ia se aposentar nunca, né? Se toda vez que você fosse promovido interrompesse o tempo de exercício, não ia se aposentar nunca. Então, a promoção não interrompe o tempo de exercício. Você foi promovido, continua contando ali o seu tempo de serviço normalmente. Beleza. Demais requisitos para ingresso na carreira, promoção, vão ser estabelecidos na lei aí que fixar o plano de carreira. Então, essa lei aqui ela é uma lei geral. Ela não vai falar muitos detalhes, não. E ela diz, ó, outras leis é que vão dizer como é que funciona. Então, aquilo que eu falei, ó, promoção por merecimento. Ah, vão fazer cursos, atualizações, medalhas, prêmios. Sim, mas que cursos são esses? Será que qualquer curso que eu fizer eu vou ser. Não, não é assim. Tem que ser estabelecido na lei. A lei que vai dizer e vai lhe dar uma pontuação. Então, tipo, você fez um mestrado, por exemplo. O mestrado, a pontuação dele é 10. Você fez um doutorado. Não, o doutorado é 50, por exemplo. Eu fiz um curso aqui de pós, de extensão, enfim. Isso é a lei que vai dizer. Aí você vai ganhando pontuações e conforme a sua pontuação você vai sendo promovido. Beleza? Show de bola. Vamos resolver aqui essa questão. Diz assim: em razão do escalonamento funcional existente no serviço público estadual e da correta organização dos cargos públicos em carreira, é correto afirmar que a transposição de cargos públicos é a forma de elevação na respectiva carreira. Eu nem falei de transposição, nem existe.
Então tá errado. Tanto o servidor estável como aquele em estágio probatório podem ser livremente promovidos. Não. Quem está no estágio probatório não pode ser promovido. Então tá errado. A avaliação do servidor para fim de promoção é realizada exclusivamente pelo superior hierárquico. Errado, né? Ela é realizada por uma comissão. D. Na promoção na carreira, o critério de atividade tem precedência sobre o de merecimento. Precedência é como se fosse um privilégio, como se fosse ali uma vantagem. E está errado. A promoção é atividade e merecimento. A regra é funcionar como? É o seguinte. Surgiu, vamos supor, em fevereiro de 2025, uma vaga para promoção. Aí vamos supor essa vaga é por antiguidade. Em março de 2025, surgiu uma vaga para promoção. Essa vaga é por merecimento. Em abril de 2025, surgiu outra vaga. Essa vaga é por antiguidade. E assim por diante. Surgiram 10, 15, 20 vagas. Vai ter sempre essa mudança, né? Atividade e merecimento. O item E, que é o nosso gabarito, é exigido um interstício, né? Interstício é o mesmo que tempo, um tempo interstício mínimo de 2 anos para a promoção de um nível para outro da carreira. Perfeito. Conforme eu expliquei aqui para vocês, coloquei aqui, ó, nível 1 para passar para o nível 2, o mínimo 2 anos. Correto aí é o nosso gabarito, o item E. Vamos agora para outra forma de provimento, que é a readaptação. Lembrando sempre, você vai raciocinar assim, ó, pensar, beleza, é uma forma de provimento. Então, vai preencher um cargo público. Mas como é que eu vou preencher? De qual forma é que eu vou preencher esse cargo público? Essa é a resposta da prova. Você entendendo isso, você ganhou aí umas 10 questões na hora da prova. Por quê? Porque a readaptação, ela vai ocorrer quando o servidor ele sofre uma limitação. Essa limitação, ela pode ser física ou mental. É só você pensar o seguinte: readaptação acontece quando tem alguma situação ali que fugiu um pouco do que foi estabelecido. Como assim? Eu estou ministrando uma aula aqui e a aula ocorreu tudo como foi planejado, não precisa readaptar nada. Agora vamos supor, pum, caiu aqui o sistema de iluminação. Opa, peraí. Estava assim, desliguei. Então, se teve essa situação, vai precisar readaptar. Então, eu vou ter que aumentar a iluminação aqui da câmera, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, porque uma situação que tinha existido, ela mudou. Então, precisa readaptar. Então, da mesma forma, se você foi aprovado no concurso e não ocorreu nenhuma limitação com você física e mental, você vai se aposentar ali. Agora não, ocorreu uma limitação. E agora? Aqui é onde entra o lado bom da estabilidade, porque não vai deixar, você não vai perder o seu cargo ali de jeito nenhum. Você vai continuar no serviço público, eu só vou mudar você de cargo. Um exemplo bem interessante para você entender, que não está relacionado com o Ministério Público, muitas vezes não está nem relacionado com a estabilidade, mas é só por questões didáticas, para você entender a limitação, é o seguinte: você imagina o carteiro. O carteiro, ele utiliza uma moto, um carro, uma bicicleta, ele vai mesmo a pé, fazendo as entregas ali. Se esse carteiro sofre um acidente e perde as duas pernas, então ele perdeu as duas pernas em um acidente, sofreu uma limitação física. Ele vai continuar podendo exercer a função dele de carteiro?
Muito difícil, né? Muito difícil, porque nem todo lugar tem acessibilidade, as calçadas são terríveis, né? Como é que ele vai conseguir exercer essa função dele? Então, pensando assim nas hipóteses, né? Esse carteiro seria aposentado por invalidez, que hoje é chamado aposentadoria por incapacidade permanente. Então, ele seria aposentado por invalidez. Só que a lei, ela não quer isso, porque essa aposentadoria por invalidez, ela ocorrendo de forma assim precoce, ela pode ser ruim para o aluno, ou para o aluno, para a pessoa, né? Imagina, a pessoa com 30 anos, aí se aposenta por invalidez, o tempo que ela vai ficar em casa ali, né? Isso aí pode prejudicar a saúde mental dela e tudo. Então a lei não quer aposentar a pessoa por invalidez. O que que a lei vai fazer? Ela vai primeiro tentar readaptar essa pessoa. Não vai dizer assim, realmente como carteiro, você não tem mais como trabalhar. Vamos fazer o seguinte, você consegue ficar como atendente? Aí a pessoa, sim, consigo. Porque aí é lá dentro dos Correios, tem acessibilidade na agência dos Correios, chego, coloco o carro no estacionamento, saio lá, tem acessibilidade e tudo, atendo as pessoas, então eu consigo. Eu consigo. Aí então, beleza. Então, eu vou readaptar você. E aí a pessoa tinha passado no concurso para carteiro, mas aí ela foi readaptada para o cargo de atendente, porque sofreu a limitação. Então, observa, o cargo de atendente, ele estava lá. E essa pessoa foi lá e preencheu ele. Beleza. O que foi que eu falei para você no início da aula? Que tudo na administração pública tem um nome. O fato dele ter saído do cargo dele de carteira e ter assumido essa função de atendente tem um nome. Que nome é esse? Provimento. Sim, mas qual é a forma de provimento? Readaptação. Perfeito? Show de bola. Vamos agora para a lei. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Porque ele fala atribuições e responsabilidades compatíveis. Aqui também ele vai falar que tem equivalência de remuneração. Por que é estabelecido isso? Porque é o seguinte, na readaptação, a pessoa tem que manter um certo padrão, né? Por exemplo, eu não vou readaptar uma pessoa que é analista do MP e colocar essa pessoa, por exemplo, agora como promotor. Não, de jeito nenhum. São cargos totalmente diferentes, remunerações totalmente diferentes. Então, não tem como. Agora, vamos supor, a pessoa ocupa o cargo de analista na área de serviço social. E ela teve uma limitação, seja ela física ou mental. Aí eu vou e readaptar ela para o cargo de analista na parte de administração. Pronto. Analista, analista. Ganha o mesmo tanto, as responsabilidades ali são compatíveis. Perfeito. Tem problema nenhum. Isso aí pode acontecer. Agora, de analista para promotor, aí isso aí não pode acontecer de jeito nenhum. Beleza. Agora tem uma situação aqui muito importante, uma exceção que eu falei lá no início da aula e vou explicar agora. E na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Então, inexiste, né? Não tem um cargo vago ali, o servidor vai exercer suas atribuições como excedente até a ocorrência de uma vaga. Me explique isso, professor. Vou voltar lá para o início. Quem está anotando aí, volta para cá. E eu vou apagar aqui um pouquinho para voltar para o cenário inicial. Então, imagine o seguinte: são 20 cargos, né, que a lei diz que tem que ter? Sim. E aí eu tenho 20 cargos ocupados. Nesse cenário aqui, que a lei diz que são 20 cargos e eu tenho 20 cargos ocupados, tem como ocorrer nomeação aqui?
Você está brigando para ser nomeado. Você vai ser nomeado? Não, não tem cargo vago. Para você ser nomeado, tem que ser criado um cargo, tem que aparecer uma vaga. Não tem como acontecer nomeação, promoção, porque os cargos estão ocupados. Se não tem vaga, não tem como fazer isso. Mas aí é onde entra a exceção ali. Eu preciso readaptar uma pessoa. Eu preciso fazer uma readaptação. Nesse caso, ela vai. E vai ficar, por exemplo, 21 pessoas aqui. A lei diz que só são 20, mas vai ficar 21. Por quê? Porque é a lei que está mandando. A lei foi que disse. Não foi ninguém que disse, foi a lei. A própria lei que disse isso. Então a pessoa vai ficar com um excedente. Sabe o porquê disso? É aquela situação da lei não querer mandar a pessoa para casa. Então a pessoa passou por uma limitação. Ela está passando por um problema ali de saúde. Pode ser um problema físico ou mental. E eu vou mandar essa pessoa para casa? Não, 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 não. Isso aí pode aumentar, né, potencializar aquela situação. Então, eu vou botar ela para trabalhar. Às vezes a pessoa pode achar, eita, a lei é ruim. Não, não, não. Mas o intuito aqui é realmente não deixar a pessoa fora do ambiente de trabalho. E aí, então, não tem vaga, não? Tem não, pois ela vai ficar como excedente. Tá sobrando. Nesse caso, pode. Em outras situações, isso aqui é ilegal, isso aqui dá um processo do tamanho do mundo. Pode, por exemplo, se for na prefeitura, o prefeito pode perder até o cargo dele, dependendo da situação, por conta disso. Em outros casos, né, em outras situações. Mas na readaptação, isso é plenamente possível. Tá bom, professor, eu entendi. Mas aí é o seguinte, eu estou esperando para ser nomeado. E se alguém se aposenta aí? Você não vai ser nomeado ainda. Porque se alguém se aposentar aqui, vai voltar para 20 cargos. E aí empata com o que tem na lei, você continua não podendo ser nomeado. Aí vai ter que esperar outra pessoa, vamos supor, se aposentar para ficar 19, aí sim surgir a vaga. Entendido? Vamos seguindo, tá tudo certinho aí, tudo ok? Comentem aí comigo. Eu não gosto de aula ao vivo quando vocês estão muito calados, não. Eu gosto de interação, gosto que vocês comentem, tirem dúvidas, falem se estão gostando, se estão entendendo, se está muito rápido, se está aprofundado, enfim. O ao vivo é justamente para isso, né? O online a gente tem essas duas possibilidades de aula gravada e do ao vivo. E o ao vivo é bom essa interação, né? Vocês falarem, interagirem. Por isso que eu sempre estou cobrando isso daí, porque realmente é muito bom ter esse retorno de vocês. Então, bora, apareçam aí. Eu sempre digo que eu sou carente em aula ao vivo. Se vocês começam a assumir, se eu vejo aqui não tem ninguém falando, já pensa assim, "Ih, foram embora." Ou então estão no Instagram, estão fazendo outras coisas, estão nem assistindo aula. Porque se fosse no presencial, eu estaria olhando para a carinha de vocês. Eu já disse que eu vou pedir, isso aqui é um dos pedidos meu para o dono do Zoom, que é poder ligar a câmera de vocês. Ah, seria assim, ideal. Já pensou na hora dessa? Eu apertar um botão e pum, abrir a câmera de vocês. Ia ter gente com pão comendo aí, a pessoa ia estar com as pernas para cima. Eita, menina, ia ser uma confusão. Esse tempo todinho só apareceu uma pessoa, só apareceu a Ellen. Cadê os outros aí? Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui para a reversão. Novamente, né? Se é uma forma de provimento, então significa que vai preencher um lugar que está vago. Beleza. Mas como, né? Olha aí, sempre a pergunta: como que eu vou preencher esse carro que está vago? A reversão é quando a pessoa se aposentou e ela volta para o serviço. Isso é possível, professor? Sim, isso é plenamente possível. A pessoa se aposentar e voltar a trabalhar. É possível. E tem um nome. O nome é reversão. Beleza? Então vamos estudar agora isso daí. Então, reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. A primeira situação, por invalidez.
quando uma junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Como assim, professor? O exemplo mais didático para você entender é o seguinte: a pessoa se aposentou por cegueira total. Então, se aposentou por invalidez. Nesse caso, está aposentado. Só que ela faz um tratamento e ela recupera a visão. Opa, ela se aposentou porque perdeu a visão, mas ela fez um tratamento que recuperou a visão. Então, agora ela vai ter que voltar a trabalhar, voltar ao serviço. E esse retorno é chamado de reversão. Então, vou chamar de readaptação, vou chamar de nomeação, vou chamar de provimento? Não, eu vou chamar de reversão porque foi o aposentado. E também pode ocorrer no interesse da administração. Aqui é quando a administração pública, por exemplo, ela chama você. Você se aposentou e ela vai lá e chama você. Ei, tu não quer voltar, não? Volte aí para trabalhar. Você se aposentou, mas eu estou vendo aqui que tem muitas demandas, só você sabe fazer. Só que isso, para poder acontecer, a pessoa tem que ter se aposentado, né, nos últimos 5 anos. Então, supor, se aposentou em 2025. Então, a administração pública tem até 2030 para chamar essa pessoa de volta. Passou dos 5 anos, a administração pública não pode mais chamar. Beleza? Então, a pessoa tem que ter solicitado, né, a reversão, tem que ter se aposentado de forma voluntária, tem que ter estabilidade para poder retornar e tem que ter cargo vago. Ó. Vamos já conseguir perceber uma diferença aqui. Então, nessa situação, né, da pessoa que muitas vezes ela vai pedir, ou então a administração pública que vai lá e solicita, tem que preencher esses requisitos. Tem que ter se aposentado nos últimos 5 anos, tem que ter cargo vago. Se não tiver cargo vago, já era, não pode. Então, aquela situação lá do início. Tem 20 cargos e tem 20 analistas. Então, aqui, essa reversão aqui, no interesse da administração, ela não pode ocorrer. Beleza. Só que aí, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Cadê? Aqui, pronto. Só que aí tem o seguinte: olha o que ele fala aqui. No caso do inciso primeiro, encontrando-se provido o cargo, o servidor vai exercer suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Uma outra exceção. Uma outra exceção onde eu vou extrapolar, vamos dizer assim, o limite das vagas. É quando, professor? É aqui. É quando a pessoa se aposenta por invalidez e a junta médica declarou insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, aquilo que eu falei, se aposentou por cegueira total, mas recuperou a visão. Nessa situação, a pessoa retorna para o serviço. Se não tiver vaga, não interessa, ela vai voltar. Ela vai ficar como excedente até a ocorrência da vaga. Então, são duas exceções. Aqui na readaptação e aqui na reversão, mas cuidado que não é qualquer reversão. Eu tenho duas reversões. É meio que uma é obrigatória, que é quando a pessoa se aposenta por invalidez e some, né, os motivos da aposentadoria. E a outra é no interesse da administração. O que vai existir a questão do excedente é quando a pessoa se aposenta por invalidez. Nessa situação aqui é que tem o excedente. O outro ponto muito importante que foi atualizado aí recentemente, em 2021, é a questão da idade. Não poderá reverter o aposentado já tinha completado 75 anos de idade. Por que isso, professor? Porque aqui ele já chega na data para se aposentar compulsoriamente. Aqui é outra diferença entre o privado e o público. No setor privado, eu trabalho se eu tiver 200 anos e for contratado, não tem problema nenhum. Já no setor público, a pessoa concursada ela só pode trabalhar até os 75 anos de idade. Chegou aos 75 anos de idade, ela é aposentada de forma compulsória, como se fosse obrigatório. Não, mas eu não quero, não interessa. Você vai se aposentar. Então,
Se a pessoa não pode mais trabalhar, como é que eu vou reverter? Como é que eu vou trazer uma pessoa com 80 anos para o serviço público? Não tem como mais. Então, guarde a cidade aqui, que ela é muito importante. Eu vou avançar aqui um pouquinho, porque nós já estamos com o tempo bem estourado e eu quero explicar todos os assuntos, né? As questões, esses pontos, a gente pode deixar para depois, mas o conteúdo teórico eu queria explicar para vocês. E aqui, aproveitamento e disponibilidade. O que é isso? Aproveitamento é uma forma de provimento. Sim, vou preencher o cargo público. Mas como é que isso acontece? Acontece o seguinte, ó. A estabilidade, ela é muito boa. Estabilidade é boa demais. Aí vamos supor que o seu cargo ele é extinto. Oxente, professor, e pode? Pode. O cargo de analista ministerial na área de serviço social, ele pode ser extinto, não existir mais. E aí, professor, tinha 20 analistas ali, tinha 20 pessoas trabalhando. E agora? O que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas, elas vão ficar em disponibilidade. O que significa isso? Elas vão para casa, vão ficar recebendo e vão ficar esperando o Ministério Público chamar elas para trabalhar. Então, o nome disponibilidade. É como se ela dissesse, ó, eu estava lá trabalhando, o meu cargo foi extinto, acabaram com o meu cargo, eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou em casa, mas no momento que você me chamar, eu volto. É igual aquela música do carnaval, né? Se me chamar, eu vou. Beleza. E aí, nesse caso, esse retorno, né, da pessoa que está em casa. A pessoa está em casa, em disponibilidade, a administração foi lá e chamou ela. Se chamou, é porque tem uma vaga. Se ela está ocupando uma vaga, isso é chamado de aproveitamento. Eu vou aproveitar quem estava disponível, né? Tem uma pergunta aqui. Se foi extinto antes da estabilidade? Existe muita controvérsia contra isso, porque muitas pessoas falam que é só para quem tem estabilidade e tudo. Na prática, acontece com todos, quem tem estabilidade e quem não tem. Mas essa disponibilidade é mais para o estável, na teoria, né? Na teoria é mais para o estável. É como se quem não tivesse estabilidade perdesse mesmo o cargo. Mas na prática, não. Na prática acontece com todos, beleza? Show de bola. Então aqui eu já expliquei, como eu falei, eu vou avançar um pouco mais aqui, porque eu quero explicar toda a teoria para vocês. Reintegração. O que é a reintegração? Também uma forma de provimento. Mas quando, professor? Aqui é quando a pessoa ela é demitida. E a demissão acontece de forma ilegal. Nesse caso, a pessoa que foi demitida de forma ilegal e ela consegue provar isso, ela vai voltar para o trabalho. E essa volta do trabalho é chamada de quê? De reintegração. Perceba, ela estava fora, né? Ela foi demitida. Ela estava fora da administração e ela voltou a trabalhar. Essa volta aí é chamada de quê? Reintegração. E para finalizar, que nosso tempo já estourou, a última forma de provimento, mas como eu falei, eu queria deixar pelo menos a teoria com vocês. Depois a gente pode até marcar um outro momento, outra aula, para concluir as questões, outros pontos aí, mas pelo menos a parte teórica eu quero concluir hoje. A recondução. O que que significa a recondução? Novamente, uma coisa boa da estabilidade. Vou pegar aqui duas pessoas, o João e a Ana. O João, ele é simplesmente concurseiro. E a Ana é simplesmente uma servidora pública da Prefeitura de Teresina. Os dois passaram no concurso do MP do Piauí. E os dois não passaram no estágio probatório. E agora? Não passaram no estágio probatório. O que que vai acontecer? O João, como ele não tinha estabilidade ainda, né? Ele era concurseiro, não tinha estabilidade nenhuma.
então ele vai ser exonerado. Como assim, professor? Falando no popular, vai ser colocado para fora, vai ter que estudar para concurso de novo. A Ana, esqueci de colocar aqui, mas ela já tinha estabilidade em Teresina. Vamos supor, ela estava trabalhando há 15 anos na prefeitura de Teresina. Então ela já tinha estabilidade lá, mas ela pediu a vacância para assumir o cargo no MP. Chegando no estágio atual do MP, ela não passou. Nesse caso, existe a possibilidade dela voltar para o cargo que ela tinha antes. E isso é chamado de recondução. Então a pessoa não perde tudo, né? Ela pelo menos volta para o cargo que ela estava antes. Isso aí é chamado de recondução. Beleza? Então, só para concluir, eu disse que ia explicar um ponto quando eu terminasse a teoria, voltando aqui. Então, por exemplo, a nomeação é a única forma de provimento originário. Por quê? Porque ela origina você no serviço público. Quer dizer assim, você pode perceber que todas as outras, você já estava no serviço público. Para ser promovido, você já está no serviço público. Para ser readaptado, você já está no serviço público. Na reversão, você já se aposentou, você já era um servidor. No aproveitamento, você era um servidor que foi para casa, então você já era servidor. Reintegração, você era servidor e foi demitido. Recondução, você era um servidor que não passou no estágio probatório. Então, as outras, você já é servidor. A única que você não é servidor ainda é a nomeação. Então, por isso que ela é chamada forma de provimento originário. E as outras aqui são chamadas forma de provimento derivado. Beleza? Com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula, trazendo aí para vocês esse tópico, né, provimento aí do Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí. Eu sempre gosto assim desses aulões, dessas aulas gratuitas, de trazer um conteúdo que agregue, né, que você possa aprender, que realmente traga um conhecimento para você. E aí, queria perguntar aqui se tem alguma dúvida, algum ponto que ficou aí, pode perguntar. A gente fica aqui até 10 horas da noite, se for preciso, para tirar todas as dúvidas. Lembrando que amanhã temos uma aula específica, né, para serviço social. Hoje foi a aula do Estatuto dos Servidores. Amanhã a aula para serviço social. Então não deixe, não esqueçam. Amanhã nossa aula aí específica para serviço social, beleza? Então um grande abraço aí para Ana Karine, né? Adorei a aula. Fátima, excelente gratidão. Cândida, Ellen, ótima aula. Somente agradecer. Eu agradeço aí, Maria Conceição. Isabel, professor, o senhor também atua como advogado? Vou atuar. Eu pedi licença do serviço público para poder advogar, mas não recebi a minha carteira, eu preciso da carteirinha do OAB, não recebi ainda, por isso não estou advogando. Mas assim que eu receber, sim, irei advogar, sair processando todo mundo aí. Beleza? Então, um grande abraço aí, Isabel, Ellen, Lai, abração para vocês e quero ver todo mundo, vou estar aqui acompanhando na aula de amanhã específica aí para serviço social. Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã.